Né? No último domingo, no jogo do Repá, um torcedor morreu, foi baleado e acabou indo a óbito. E o caso acontece cerca de um ano após um outro torcedor do Corinthians ser morto aqui em Belém, também num jogo contra o Remo. E a gente sabe que esses episódios de violência acontecem com frequência pelo Brasil. A gente vai conversar sobre esse fanatismo nas torcidas de futebol com o psicólogo Alberto Neto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elisa. Obrigado pelo convite e vamos conversar. Vamos às perguntas, né? Começando, Alberto, o que é esse fanatismo e a partir de que momento ele se torna algo negativo? E como é que a psicologia enxerga também esse fanatismo nos times, nas torcidas de futebol? Tá. O fanatismo, para começar assim, a psicologia ela vai enxergar como algo do ser humano também, tá? O fanatismo. Se a gente olhar para a nossa história, sempre existiu algum tipo de fanatismo na espécie humana, tá? Seja religiosa, política, de alguma forma. O futebol, como mais uma manifestação cultural, né? Então ela também acaba sendo, vamos dizer assim, vítima desse fanatismo, tá? O que eu vejo, que a psicologia de certa forma vai dizer, né? É que o ser humano ele tem necessidade de fazer parte de grupos, né? E de procurar identidades. Então, o fanatismo, torcer por um time de futebol, é uma forma de ser aceito e de reforçar a sua identidade, né? Agora, o problema disso vai até que ponto o seu fanatismo não tolera o do outro, né? Então, quando a gente vê a violência no futebol, a violência relacionada ao fanatismo, é muito nesse ponto, né? Assim, eu reforço a minha identidade, mas eu também não consigo compreender a do outro, né? E eu preciso destruir, eu preciso matar, eu preciso exercer algum tipo de violência, né? Mas eu diria que o fanatismo é isso, né? Uma composição do ser humano também, né? Uma das vertentes. Alberto, agora quais são os fatores psicológicos que contribuem aí para esse comportamento, digamos que extremo dos torcedores? E em dias de clássico como esse do Repá, essa situação ela pode piorar? É assim, nem todo mundo que vai ter opiniões, vai torcer fanaticamente, opiniões fanáticas, vai ser necessariamente uma pessoa que tem algum tipo de patologia mental, tá? Uma pessoa saudável, ela pode também ser uma fanática, né? Mas eu diria que é muito comum a gente ver, por exemplo, pacientes esquizofrênicos em torcidas de futebol, torcendo, ou outros paranoicos, né? Eu vejo que pessoas que têm um certo nível de ansiedade e impulsividade acabam recorrendo às torcidas de futebol, né? E acabam liberando ali a sua violência, a sua ansiedade, a sua impulsividade, né? Eu acho que dia de Repá isso fica mais visto, por quê, né? Porque tá a flor da pele todo mundo, né? É o dia do clássico, é o dia que as duas torcidas vão se encontrar, né? As emoções afloradas. As emoções, o vizinho já acorda, né? O remista já fala pro vizinho, o paissandu, olha, não sei o que, hoje tem jogo. Então tá tudo muito aflorado, né? Então acaba ficando muito a flor da pele mesmo, né, em dia de clássico. Agora, é assim, né, nem todo mundo que torce, que é fanático, é necessariamente uma pessoa que é doente, não necessariamente, né. Mas a gente vê, assim, muitas pessoas esquizofrênicas, ou com impulsividade, ansiedade, acabando liberando no futebol e na torcida esses sentimentos, né, que acaba sendo uma manifestação cultural. Então, assim como em todos os outros cantos, a gente vê pessoas fazendo isso, né. E a gente sabe que a ansiedade é algo que se tornou muito comum entre as pessoas. Eu acredito que da pandemia para o momento de agora que a gente vive, né? Muitas pessoas, nós já somos ansiosos, eu acredito, por natureza, né? Uhum. Mas a ansiedade, claro que a gente sabe, né, que muitas pessoas têm o transtorno mesmo da ansiedade, e aí já é uma outra vertente, né? Sim, não. É como você falou, né? A ansiedade é a nova, dizem que é a futura epidemia, né? Vai ter uma nova pandemia, dizem que é de ansiedade e depressão, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê, tanto no consultório, qualquer outro lugar, a gente vê ansiedade ali, todo mundo, muito diferente. Que tem a ver com nossos tempos de hoje, né? Muita tecnologia, todo mundo aqui no celular, todo mundo, né, em papéis muito sedentários, acaba tendo que liberar essa ansiedade para algum canto, né? E vai no comportamento, muitas vezes. Então, sim, ansiedade é uma questão muito grande hoje em dia. E aí, aproveitando esse tema, eu queria saber um pouquinho das motivações para esse comportamento, até se a gente for falar em relação ao comportamento violento de alguns torcedores, porque muitos torcedores eles começam a ir para o estádio quando eles são crianças. Eu, por exemplo, eu comecei para o estádio com 5, 6 anos de idade, então eu tive essa construção dentro de mim de ir para o estádio, mas eu queria saber o que levaria eles a terem esse comportamento violento, principalmente também tendo em vista a sua construção como ser humano. Se, por exemplo, um comportamento violento dentro de casa, na rua, na escola, ou até mesmo, como tu falaste, assim, hoje em dia também tem muita questão de internet, de celular, nesses próprios meios virtuais, se isso também pode ajudar, entre aspas, a essa situação. Sim.
Ó, como você falou, né? Desde os 5 anos você torce, tem o seu time, provavelmente o seu pai torce para o mesmo time ou não, né? Mas geralmente é um núcleo Minha mãe. Pois é, sua mãe e tal. Então, assim, desde os 5 anos você tem uma identidade se identificando com esse time de futebol, né? Aí, de repente, você sai de casa, você vai para o mundo e você vê que as pessoas não têm a mesma identificação, né? Isso entra em conflito com o mundo. Então, o que acontece? Eu vejo que são pessoas que se identificam muito forte com o seu time, mas acabam não sabendo tolerar também o fanatismo do outro, né? Então, são pessoas que apenas aceitam a visão de mundo delas. Isso a gente vê na política também, né? A gente cada vez mais vive num mundo bipolar, né? Assim, no sentido, ou você é preto ou você é branco. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Ou você torce para o Remo ou você torce para o Paysandu, né? Não existe um meio termo, né? Então eu vejo que a violência ela vem do conflito desses dois extremos. E da intolerância, principalmente, né? De não saber tolerar a opinião do outro e respeitar também a opinião do outro, né? Que não é porque eu cresci desde criança com meu pai dizendo que esse time é o melhor, minha família toda dizendo que é espetacular esse time, que quando eu vou na rua e vejo outra pessoa xingando esse time, eu tenho que ofender a pessoa? Não, né? Você tem que aceitar. Então, eu vejo muito isso, né? A incapacidade de lidar com a frustração, né? E as pessoas acabam descontando nisso, e a intolerância, né? A pessoa não saber tolerar a torcida do outro, né? E aí surge a violência, né? Eu não me lembro a segunda pergunta, desculpa. Não, era só uma continuidade em relação até, por exemplo, como a construção de vida da pessoa pode ajudar a pessoa a ser um pouco mais tranquila ou pode até piorar no caso dela ter esses problemas no estádio. Porque, volto a falar, assim, às vezes você tem uma educação que é um pouco mais violenta na sua casa ou exemplos na própria escola. Como isso pode atrapalhar nesse processo? Ah, não, sim. E a gente vê as questões sociais também, né? Porque, querendo ou não, o futebol é uma representação cultural e a gente vê tudo que a gente vê na vida real, na cidade, no país, aparece também no campo de futebol. O Brasil é um país violento, né? O estádio também vai demonstrar isso, a violência do país. Então, em outros países, entre aspas, né, primeiro mundo, etc., a gente vê ali que a violência ela foi bem controlada, né? Dificilmente a gente vê alguma coisa. Mas eles já tiveram os históricos dele. Na Inglaterra tem os hooligans, teve, né? Então, assim, é um jeito que, por exemplo, o tráfico de drogas deve estar na torcida organizada, né? Então, a violência, várias questões vão aparecer ali, né, durante as torcidas, né? Então, as questões sociais, né? As questões sociais também, não só psicológicas. Agora, o que eu vejo é que é fácil, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa frustração na vida, uma pessoa intolerante, frustrada, aí chega no dia do jogo, ela vê toda a oportunidade de descontar toda a violência e toda a frustração dela, né? Porque é ali que é o espaço para que ela acha que é para fazer, né? Então, assim, eu vejo também muita questão das frustrações pessoais sendo descontadas na violência dentro de campo, né? E a incitação ao ódio também, né? Porque aí o seu colega fala, não, vamos lá brigar, vamos lá. Então, existe uma incitação ao ódio também, formação de quadrilha, não sei, né? Então, grande tá a tudo questão. junto Tá tudo aí, junto, digamos, isso. né? Alberto, a gente vê que a maioria desses casos, boa parte pelo menos desses casos, são provocados por homens, né? Você vê uma diferença nessa manifestação do fanatismo de acordo com o gênero e também a idade, por exemplo? Ah, com certeza, né? Tem pesquisas falando nisso, né? Eu acho que o nível hormonal do homem é muito alto. Não que jamais justifique algum tipo de violência do homem, mas assim, o homem ele tem um nível de impulsividade e de agressão maior do que a mulher, né? Então, todas essas manifestações culturais em que é corpo a corpo, né? A gente vê também questão de luta, né? O UFC, sempre o público é muito masculino, né? Então, isso tem uma explicação biológica também, né? Assim, a psicologia vai falar que o homem, lá na época da caverna, né? Ele tinha que caçar, né? Ele tinha que fazer as coisas. Então, ele precisava de uma certa agressividade, senão a família morria de fome, né? Senão a filha, a mulher, todos não teriam o que comer, né? Então, evolutivamente, o homem ele teve que evoluir o seu nível de violência e agressão para poder predar os animais, né? E isso geneticamente ainda se apresenta hoje em dia nos homens. Não que justifique, mas mostra isso que você falou, né? Porque são todos homens, né? Porque os homens são mais violentos e são mais hormonais e é o público específico deles, né? Dificilmente você vai ver uma briga de torcida de mulheres, né? Eu primeiro nunca vi, né? Não sei vocês. Mas tem outro tipo de briga entre mulheres, não no futebol, mas da Taylor Swift, gosta ou não gosta, por exemplo? Inclusive, ó, A camisa dela aqui. Pois é. da Elise, eu até elogiei, achei realmente bem bonita. Mas, de repente, vai que alguém não gosta, já chega aqui com uma situação... Tem tudo isso, né? Tudo isso, puxa o cabelo dela, já Meu pensou? Deus. Mulher sempre puxando o cabelo. Né? Roberto, agora a gente pode dizer que quanto maior o nível de fanatismo,
maior também a expressão de agressividade daquela pessoa? Uma coisa tem relação com a outra? Acho que sim, né? A pessoa fica mais intolerante, né? Porque ela tá tão fanática, acredita tanto na visão de mundo dela, acredita tanto na torcida dela, que ela não consegue compreender a do outro, né? Isso bota em propensão a violência, assim, da pessoa, com certeza, né? Assim como em outras áreas, né? Na política, a mesma coisa. Sou tão convicto da minha área, se alguém dizer alguma coisa contrária, eu vou lá e vou agredir, né? Então, com certeza, eu acho que é um fanatismo muito elevado, né? Ele causa, sim, uma violência, talvez. Eu lembro que quando eu cheguei a Belém, por volta de 5 anos, há 5 anos atrás, eu achei muito interessante o fato, né, das pessoas serem realmente, né, não é algo que está, por exemplo, como a vida do Felipe, como ele citou aqui, né, desde a infância. Então a gente acha algo muito grandioso quando a gente vai logo ali de primeira, né, algo muito forte aqui na nossa cidade. E eu cheguei a conhecer pessoas assim não fanáticas, mas estava quase ali naquele nível. A questão de só o meu é o melhor, eu só não vou respeitar o próximo, então Paysandu ou Remo perderam e aí ficar realmente muito chateados. Nunca vi casos de agressão, mas a gente vê que há algo muito forte também da cultura aqui da galera de Belém, né? Muito Sim. forte mesmo. Sim, e que tem esse lado negativo, mas tem um lado positivo também, né? Porque você vê, você vem para cá, as pessoas, Remo e Paysandu, é uma identificação cultural nossa. Você vai em outros estados, por exemplo, estados aqui perto, Macapá, não tem isso, por exemplo, né? Isso tem uma consequência na sociedade também, porque onde você tem time, você tem uma identificação, você sabe para quem você torce. Então, é importante também, não é porque teve uma violência, quer dizer que tudo não presta, né? Na verdade, presta sim. Ó, é importante a gente não generalizar. É que nem o Sírio também. Nossa, Belém tem o Sírio, Belém tem a culinária, Belém tem seus times. Tudo isso serve de identidade para quem mora aqui. Isso nos faz bem também, né? Ah, com toda certeza, né? Principalmente com relação ao Sírio, né? Tem muita gente que não é católico, né? Não vive essa experiência, né? Não é ali da comunidade católica, mas vem conhecer, por exemplo, porque é algo grandioso, é algo muito bonito de se ver, né? E é algo que tem muito a ver também com a nossa cultura. Sim, e que a e gente aí o fala. respeito, né, também com a cultura. Perfeito, é isso mesmo. Aproveitando agora um pouquinho para a gente falar em relação a punições, porque a gente vê sempre a punição, no caso, indo muito para as torcidas ou indo de forma legal, mas não também no processo de reabilitação do torcedor para que ele consiga ir de maneira mais consciente para o estádio. Então eu queria saber em relação a que medidas poderiam ser adotadas, no teu ponto de vista, para que os torcedores que, de fato, eles, primeiro, que se envolvessem numa confusão menor, numa briga apenas que consegue ser atenuada ali na arquibancada. Qual seria uma maneira de ressocializá-los, de você conseguir contribuir para que eles tenham uma cabeça um pouquinho mais tranquila e ir para o estádio de maneira sem ser violenta? Aí eu acho que isso aí passa pela educação, né? Pela conscientização da sociedade, de alguma forma. Isso foi feito em outros países, né? Como falando, na Inglaterra era bem violento. A Inglaterra ficou com vários anos os times sem poderem participar de competições a nível europeu por conta das confusões que tinham no estádio. Essa é uma solução para o que você está falando também, né? E eles souberam educar os torcedores durante os anos, né? Coisa que falta aqui, né? Muito. Agora, o que eu vejo também, assim, de alguma forma, isso aí é um problema brasileiro, né? A pessoa que ela vai para o sistema carcerário brasileiro, ela dificilmente tem uma reabilitação, né? Ela vai só mais fundo, às vezes. Então, assim, isso aí eu acho que é um problema do Brasil, de forma geral, a questão da educação e da pedagogia, né? Em relação ainda sobre educação, você falou sobre a questão da criança crescer ali sem saber como lidar com essa frustração, né? Como é que os pais também podem atuar dessa forma de educar as pessoas para saber lidar com essa frustração, para não se tornar também um adulto violento? Tá, isso aí é uma questão muito complicada, né? Porque, primeiro, a gente só vai poder falar certamente disso no caso a caso, né? Vendo o caso de cada criança e cada família. Mas eu posso dizer, assim, no consultório a gente vê muito isso, né? Porque muitos pais, o que eles têm a concepção quando têm os filhos, né? Vou dar tudo o que eu não tive para ele, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê pais que nutrem nos seus filhos todas as vontades que não tiveram no passado, né? Isso, por um lado, é bom porque você quer ver o seu filho feliz, mas, por outro lado, pode ter uma consequência também, né? O que acontece com uma criança que tem tudo que ela quer ou que não tem limites nenhum, né? Ela dificilmente vai saber lidar com a frustração na vida real, porque quando ela partir para a realidade... não vai ser igual quando o papai e a mamãe estavam tratando na infância, né? Então, ela chega lá na realidade e ela vai ver que as coisas não são como ela quer, né? Que o chefe não faz o que ela quer, que as pessoas na rua não obedecem ela da forma que ela quer. Então, ela fica uma
pessoa com baixa tolerância à frustração, né? Eu diria que trabalhar os limites com as crianças é importante. Saber dizer não também, né? E explicar, não é um não, um limite imposto violento, mas uma explicação racional para a criança entender, tá? O limite só, eu não vou te dar isso aqui porque eu que mando, esse limite ele é perigoso também, porque a criança vai ficar sem saber entender o que foi. Mas o limite, olha, eu vou tirar isso aqui cedo, porque isso aqui faz mal, isso aqui, entendeu? Está prejudicando o seu sono, para que a criança entenda e ela mesma saiba do futuro porque aquilo faz bem, né? Então eu diria que saber colocar limites da forma certa é um jeito de evitar adultos com pouca tolerância à frustração ou pouco tolerantes também, tá? Isso é só uma vertente, tem outras explicações, tá? Mas eu vou dar essa que é mais geral. E durante muito tempo os homens também foram muito mais mimados, né? Tiveram Muito suas mais. vontades Homem pode muito tudo, mais né? atendidas em casa, por exemplo. O homem pode tudo, fazia tudo. Hoje não pode mais nada, né? Hoje a gente está por baixo, mas antigamente fazia certo. tudo, então tá certíssimo. É isso, Alberto. Vocês têm mais perguntas, gente? Não, só Gente. Acho que é isso, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tarde Mais Liberal. A gente espera que você volte em outras oportunidades com a gente. Espero do convite. Obrigado, tá? Boa tarde. muito Boa tarde. obrigada. Eu Volte que sempre agradeço. conosco.